Meus caríssimos irmãos e irmãs católicas, João quem vos fala. Hoje iremos falar sobre um documento esse do século XIX, que foi divulgado por dois papas da Igreja Católica. Bom, o documento se chama A Instrução Permanente da Alta Venda, um documento tão quanto intrigante e diabólico. Vamos ao podcast. A carta Instrução Permanente da Alta Venda é um documento de um grupo maçônico italiano chamado os Carbonários, que visa a subversão dos valores católicos, não diretamente, não da maneira que era feito antigamente com os inimigos declarados da igreja, os romanos que perseguiam os cristãos primitivos, não. Agora eles visam atuar como um cavalo de Troia, um cavalo que entra com suas ideologias dentro da igreja e pega os fiéis de dentro para fora e não de fora para dentro. Porque isso seria impossível. Eles seriam declarados, todo mundo veria, eles são os inimigos da igreja. Então, por que não um lobo se fantasiar de cordeiro? Bom, esse documento é tão perigoso que chega ao ponto de preocupar dois papas. O Papa Pio IX e o Papa Leão XIII. Esses papas, eles se preocupam e, ao ver esse documento, ao ver que tem um plano, eles se preocupam em ver que tem um plano muito bem elaborado, um plano esse de subversão. O que seria subversão? Aquilo de mudar os valores, de fantasiar os verdadeiros valores para um novo valor que, na verdade, não é exatamente aquilo que foi ensinado. Como assim? Ficou bem confuso, né? Mas eu já chego nessa parte. O fato de ter preocupado tantos papas foi porque aquele plano ele não era de imediato. Não era um plano semanal, mensal ou anual. Era um plano secular, um plano que duraria séculos. Ou seja, talvez o ápice dele não fosse naquela época, mas poderia ser agora, 2025. E é isso que estamos vendo. E agora que vamos chegar no significado da subversão. A igreja sempre deixou claro, e a Bíblia, a palavra sagrada de Cristo, sempre deixou claro que não devemos nos apegar a ideologias mundanas. Comunismo, que a igreja sempre rebateu, o liberalismo, qualquer outro tipo de ideologia, seja ideologia de gênero ou qualquer outro. As ideologias mundanas, elas visam a vida, algo material, algo daqui. As pessoas discutem por conta disso, e bastante tempo da minha vida eu também perdi meu tempo fazendo isso. Famílias se separam por conta disso, e é apenas destrutivo. Óbvio, como já diria o Lucas Lancaster, algumas destroem mais do que a outra. É fato que o socialismo e a ideologia de gênero é mais nocivo para a fé católica do que o liberalismo. Porém, o liberalismo ainda assim ele é perigoso, porque o liberalismo ele não te enche de ideologias, mas uma ideologia faz você perder o céu. Já o socialismo te enche de ideologias. Você vira um carro de Fórmula 1 cheio de marcas estampadas. E menos a marca de Cristo. Então, assim, o que acontece? O que seria essa subversão? O plano, de maneira bruta, de maneira resumida, seria entrar na igreja através dos seminários, através dos monastérios, através da juventude. Isso deixa claro no documento, que entrar influenciando primeiro os jovens, influenciar os jovens para com que eles cresçam dentro da igreja com aquele pensamento e assim vão ensinando aos mais jovens e se tornando uma engrenagem que gira automaticamente. Os próprios fiéis corrompem os fiéis, até o ponto de que ninguém mais é católico. A gente, como diz o documento, eles irão marchar com a bandeira da nossa revolução, achando que estão com a bandeira das chaves apostólicas, com a chave da igreja, carregando a bandeira da igreja. Não. Muitas pessoas deixam de ser católicas e nem percebem, de tantas ideologias, e uma delas é a teologia da libertação, que fantasia a caridade com ideologias socialistas. E qual o perigo? Qual o perigo disso? O perigo é que é um inimigo que a gente não vê. Esse inimigo muitas das vezes é a gente mesmo ou o nosso próximo. Veja, as pessoas hoje em dia tentam normalizar dentro da igreja
e infelizmente isso tem acontecido bastante nas confissões do Santuário de Aparecida, tirar o valor do pecado, tirar o peso do pecado, para aliviar a carne humana. É perigoso, porque hoje os católicos hoje estão começando a ir em festas. O problema não é em festa, né? Mas qual tipo de festa? O carnaval, o católico que pula carnaval e logo depois começa a quaresma. E justifica falando que o carnaval é uma cultura linda. Não, é uma cultura de levar pessoas ao inferno. E pode ser 200 anos de cultura. Se permanecer com o mesmo objetivo, ela será diabólica. E é esse o problema. As pessoas hoje se encheram tanto de ideologias. Eles entraram na igreja com essas ideologias, ensinam para os nossos jovens, ensinam para as outras pessoas a ideologia deles. Ideologia deles que muitos ainda sabem que é errado, mas por falta de vergonha na cara, não vai se confessar e mudar de vida. Ou seja, vive uma fantasia e acha que vai herdar o reino dos céus. Essa pessoa, ela fica carregando com ela o discurso do não julgueis, não julgueis, não julgueis. Já dizia São João Crisóstomo, não julgueis é para os ímpios. Não julgueis é para os ímpios. Ele diz, santifique tua mão com a bufetada. E se morrer por isso, é bem melhor, na verdade, né? Morrer por isso do que aceitar essas subversões, essas inversões de valores. Então, eles carregam como um protestante com a Bíblia debaixo do braço, a Bíblia incompleta, né? O pecador, ele fica carregando isso debaixo do braço. Não julgueis, não julgueis. Mas não lê a Bíblia inteira. Porque se ele lê em João 7, 24, vai estar escrito, não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Então, se alguém vê uma pessoa errando, ela deve sim julgar em base naquilo que Deus disse que é certo e errado. Porque isso é um ato de caridade. Isso é um ato de caridade. Então, é esse tipo de coisa que está acontecendo na igreja. As ideologias estão entrando e querendo normalizar aquilo que a igreja sempre considerou errado. Que a igreja não, que Deus disse que é errado e que é certo. Eles estão querendo botar a igreja como a religião opressora que está suprimindo as vontades humanas, e de fato está suprimindo, porque é isso que tem que acontecer. A gente tem que suprimir nossos desejos para herdar o reino dos céus. Enquanto você tentar agradar a sua carne, você não vai agradar a Deus. E hoje a igreja se corrói com isso, não a igreja do corpo místico, como eu já disse uma vez, mas o corpo humano. Os membros da igreja se corroem com essas ideologias, com essas mentiras, essas verdades mal lavadas que dizem por aí de que está tudo bem ter atos sexuais antes do casamento, de que está tudo bem você usar drogas, de que está tudo bem você se embriagar. E não está. Não está. O chamado da igreja é a conversão e a anunciação do reino dos céus, não a anunciação da sua vida na terra. Isso aqui não presta, a sua vida daqui não presta. É melhor você morrer com Deus do que viver essa vida medíocre. Então, veja, não faz sentido. É isso que está acontecendo com a igreja, ela está se corroendo. Hoje esse documento, ninguém conhece esse documento. Ninguém conhece esse documento. Esse é o plano de Satanás, que ninguém conheça ele. Que ninguém conheça os seus planos. E esse documento expõe os planos de Satanás. Ou seja, o que ele quer fazer? Ele quer deixar no esquecimento esses documentos. Ele quer deixar para trás a fé da tradição, do magistério. Ele quer deixar para trás a verdadeira fé para substituir algo genérico. Algo que diz, é igual Judas, quando ele pede para Cristo vender o perfume e doar aos pobres. Vender por 30 denários. Uma mentira. Judas queria vender para roubar aquele dinheiro e não para dar aos pobres. É isso que é a subversão de valores. Parece ser a fé, mas quando você começa a ver as consequências, você percebe que os frutos dessa árvore não são da igreja. Esse fruto não está compatível com Cristo. Isso causa dúvidas.
Isso causa... Será que a igreja ainda é a igreja de Cristo? Será que ela se mantém? Isso cria cismas, isso cria separação. Então, de todas as maneiras, essa subversão de valores dentro da igreja, esse inimigo, esse cavalo de Troia, ele é prejudicial a todo momento. Tanto aos que ficam e tanto aos que saem. Você sai e você não está em comunhão com Roma, você não tem salvação. E aqueles que ficam, aceitam isso, não tentam mudar e aceitam aquela nova mensagem. A igreja vai continuar de pé, você querendo ou não, eu querendo ou não, a igreja vai se manter de pé. O problema é que você, se continuar nesse caminho, vai perder o céu e arder no fundo do inferno. Então, a verdadeira mensagem da igreja é conversão e anunciação do reino de Deus. Não aceite aquilo que é diferente do que foi pregado há todos os anos. O bispo excomungado, Dom Marcel Lefebvre, falou algo muito importante. Ele disse que o futuro da igreja é o passado. O futuro da igreja não é as coisas novas, a modernidade que vai entrar na igreja. Não é. É o passado. É o passado. São as tradições passadas de geração para geração. Óbvio, com pequenas modificações, mas com a verdadeira essência. Isso é a Igreja Católica. Adaptações para os tempos, porém com a verdadeira essência e com a mesma essência. Agora, enquanto a pessoa que vai para a igreja achando que o ápice da Igreja Católica é o grupo de oração e não a missa, isso sim é subversão de valor. É essa mensagem que fica. É esse o perigo da subversão de valores. Não queremos fabricar almas condenadas, mas queremos criar almas novas para Cristo. E é esse o motivo da igreja. A igreja não vai mudar esse pensamento. Porque sempre vai ter pessoas que vão se levantar e vai combater essas heresias. São Paulo já dizia isso. É necessário que se levante heresias para com que se levante pessoas para combatê-las. E foi assim durante todo o tempo. Então, a mensagem que fica é que a gente tome vergonha na cara, se converta todos os dias e proteja a fé da igreja. Faça como São João Crisóstomo disse: santifica tua mão com uma bufetada se necessário. Não deixe com que a igreja seja alvo desses sacrilégios contra a imagem de Cristo, contra essas falácias. Identifique o seu inimigo dentro da igreja, não fique esperando ele de fora, ele pode estar dentro do seu lado. Então, hoje eu me afastei um pouco das questões mais formais, mas sim pro lado mais espiritual, o lado mais humano. Humano no sentido de que nós estamos aqui visando o reino do céu. É essa visão que eu estou tentando passar nesse podcast de hoje. O documento, para quem quer fazer uma análise mais profunda, é um documento muito grande. Você pode achar ele no Google. Então, se você sentir a vontade para procurar, procure. Mas eu já estou avisando nesse vídeo. O seu inimigo pode estar do seu lado dentro da igreja, e não fora, como você espera. O teu inimigo não é muitas das vezes o seu amigo do candomblé que fica lá na dele, não fala nada com você. Está lá. Mas também não compartilha de heresias e falácias contra a igreja. Pior são os católicos que estão e fazem esse tipo de heresia. Então, assim, a mensagem, repetindo, ok? Repetindo, a mensagem de hoje é essa. A mensagem de hoje é essa. Identifique o seu inimigo e convide-o à conversão. E se você vê que ele está com a cabeça dura igual uma pedra, ou você reza por ele, ou você envergonha ele na frente das pessoas e diz: isso não é verdade. Isso é caridade. É duro, mas é caridade. É difícil, mas é caridade. É necessário. É necessário que tenha pulso firme. É necessário que você tenha força na sua voz para defender a fé da tradição da Igreja Católica. Fique com Deus e que a graça daquele que é Pai, Filho e Espírito Santo vos acompanhe. Até breve.